Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Uma alegria recebê-los aqui no nosso Toca Doriano, nesse domingo de manhã, para a nossa conversa fraternal, no cafezinho matinal. Nosso cafezinho que eu ofereço aí aos amigos, cafezinho delicioso, para aquecer nossa manhã, dar energia no nosso dia. E agradeço aí todos os domingos a companhia de vocês, esse encontro fraternal que já se estabelece já há alguns vários meses. Estamos aí com mais de 570 membros da nossa família, crescendo todo dia, e continuamos pedindo aos amigos que não são inscritos que se inscrevam, fortalecendo o nosso canal, que acionem o sininho para receberem as novas notificações do canal e também que compartilhem, que curtam e distribuam aí para os amigos se acharem que o nosso assunto vale a pena. Uma alegria recebê-los nesse domingo de manhã, compartilhar com vocês o que eu tenho aqui, e no momento em que estiverem assistindo, estarei com vocês também de alma e de coração. Nosso assunto de hoje é nossos desafios diários. Vamos ao tema. Tenho encontrado muitas pessoas pelo caminho aí no nosso dia a dia, preocupadas com o rumo do país, do planeta e o rumo da história, como as coisas andam por aí, no âmbito político, no âmbito militar, no âmbito das economias, enfim, das sociedades como um todo, algumas com grandes dificuldades num âmbito, outras no outro. E as pessoas se preocupam com isso, apesar de parecerem distantes desses problemas. Na verdade, qualquer problema que aconteça na Terra, onde nós habitamos, todos nós, reflete sobre nós, sobre seus habitantes, onde quer que eles estejam, de uma maneira remota ou de uma maneira muito presente, muito forte. Dependendo de como você está nos cenários dos eventos, a sua proximidade ou seu distanciamento vai estabelecer o tipo de repercussão que isso terá sobre cada um. Então, nós verificamos que ao longo do tempo, tantas foram as crises, tantas foram as guerras, tantos foram os problemas, tantos foram os crashes de economia, né? Como ocorreu na América em 1928, se não me falha a memória. Depois ocorreram outros eventos econômicos complicados, mas a humanidade sobreviveu a tudo isso e a humanidade continua tocando seu barco, apesar de muitas vezes não serem apenas marolas, muitas vezes são vendavais, são tempestades, diríamos ondas revoltas que acabam por turbar o cenário das criaturas humanas. Porém, como as pessoas se preocupam com isso, há necessariamente uma maneira de cada um ver esse problema. E é claro que não é uma maneira muito boa de ver o mundo em constante transformação. Sabemos que é um mundo em transição, sabemos que há uma transição planetária, sabemos que esse é um processo, isso não é um fato, é um processo, vários fatos dentro do processo, mas nós chegamos a um ponto em que nós nos perguntamos como é que nós podemos lidar com isso, né? E alguém me perguntou qual é a defesa que nós temos, né? Então eu disse, bom, primeiro eu preciso ter a consciência de que nós temos desafios diários. Nós, tão logo amanheçamos e nos constatemos vivos, pulsantes na vida, nós temos ali já o primeiro desafio, né? O que eu vou fazer com esse tempo que Deus me deu? Esse dia que Deus está me oferecendo? É uma página em branco, embora nós já tenhamos escrito vários, diríamos assim, várias papeletas do que é que nós íamos fazer ou iríamos fazer no dia seguinte, em se tratando de ontem. E hoje, muitas vezes, estejamos rascunhando mentalmente, psiquicamente, emocionalmente, aquilo que nós vamos fazer com o dia de amanhã, mas a perspectiva do passado que já se deu nos dá um mínimo de certeza ou algumas dúvidas sobre como será hoje, como será o amanhã. Porém, nós temos que vencer entre o ontem e o amanhã, nós temos que vencer o hoje.
Nós temos que vencer esse momento. Nós temos que ultrapassar essas próximas horas. E aí é que nós vamos nos ver como é que nós estamos ou quais são os nossos planos e, naturalmente, quais são as nossas estratégias para podermos vencer, para podermos superar, ganhar o dia de hoje para conquistar um amanhã previsível, suscetível de acontecer favoravelmente ou suscetível de nos dar as soluções para os problemas que não foram solucionados até então. Então, os desafios diários, eles são colocados para a humanidade. O primeiro deles é o que você vai fazer com o dia que Deus te deu. Esse domingo, por exemplo, o que nós vamos fazer com ele? Talvez alguém diga, eu vou divertir, vou no churrasco, no futebol, ou vou para uma praia, ou eu vou fazer alguma coisa com a minha família, mas de qualquer forma estamos decidindo, não, nós vamos reunir a família em casa e vamos fazer ali uma refeiçãozinha, vamos comer juntos, bater um papo, passar umas horas juntos, vou no aniversário, vou num casamento, ou vou num velório, sabe-se lá, né? E ainda ontem estivemos no velório de um amigo muito querido, e naturalmente essas coisas fazem parte do cotidiano. Mas em qualquer dos cenários que nós armarmos, algumas coisas vão ser muito necessárias. A primeira delas é uma vigilância sobre determinadas conjunturas que podem nos atrair, arrastar para um estado de pessimismo, de medo, né? Isso tudo é muito perigoso. Tem uma frase de Jesus que ele dizia assim, em Lucas, né? Está em Lucas, ele dizia, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Está lá em Lucas 12:1. Então ele dizia o seguinte, o que é o fermento dos fariseus? Os discípulos até cogitaram à época se ele estava falando dos pães dos fariseus que podiam estar alterados pelo fermento. Não, ele estava falando das ideias dos fariseus, né? Aqueles que diziam, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? Diríamos assim, esse é o lema, é o carimbo do farisaísmo, né? Falar e não fazer, pregar e não viver, ensinar e não praticar, quer dizer, tudo isso faz parte disso. Então, muitas vezes, há soluções para todos os problemas na internet, você encontra soluções para tudo, mas no drama diário, cada um tem que achar o seu, cada um tem que encontrar entre os vários, digamos assim, cenários, aquele no qual vai atuar. Então, muitas vezes somos chamados a atuar no cenário profissional, outras vezes no cenário familiar, em momentos no cenário religioso, e em muitos casos, juntando todas essas hipóteses, todas essas vertentes, no cenário pessoal, no cenário íntimo. Porque nós guardamos, segundo Emmanuel, a ideia de que vivemos no mundo, num palacete, numa mansarda, na capital federal, em São Paulo, ou em Nova York, ou em Paris, ou em Londres, mas nós vivemos mesmo no nosso mundo mental. A nossa casa verdadeira é o mundo mental. Porque dormindo a mente funciona, acordada a mente funciona, em Nova York a mente funciona, em São Paulo a mente funciona, aqui conosco a mente funciona 24 horas por dia, ela não cessa o seu movimento, o espírito pensa permanentemente, o espírito vibra através da mente permanentemente. Então, parece até redundante, né? Mente permanentemente, mas na verdade é bem esse binômio, né? Tudo na mente é permanente. Mesmo que esteja esquecido por um tempo no inconsciente, por muito tempo, né? Por um certo tempo no subconsciente, ou mesmo no consciente, aqui no momento presente, esteja entre tantas outras coisas que nós precisamos vasculhar para achar um pensamento recente, ainda que seja. Então nós verificamos que essa recomendação de Jesus, acautelai-vos do fermento dos fariseus, nos faz pensar como nós lidamos com as notícias, como nós lidamos com comentários, a favor ou contra isso ou aquilo, como nós lidamos com opiniões. Então, nós temos que verificar isso, porque não podemos alugar a nossa mente para mentes que desejam arbitrar o nosso caminhar, a nossa maneira de ser, ou desejam nos dirigir para horizontes que nós não buscamos, que nós não queremos, não precisamos, né? Então, nós verificamos, como disse o Woodrow Wilson, que foi 28º presidente americano, né? Ele dizia o seguinte, que ele não só usava o cérebro que tinha, né? Ele diz, não só uso o cérebro que tenho, como todos os outros que posso tomar emprestado. Isso é Woodrow Wilson,
que foi o 28º presidente dos Estados Unidos. Não deixemos de emprestar o nosso cérebro para ideias equivocadas, para pensamentos pessimistas, para ideias doentias, para o medo, para o remorso, né? Porque há um outro, um provérbio em inglês, né? Que você pode encontrar, esse provérbio em inglês diz, né? O pior inimigo ou o melhor amigo dentro de si mesmo. É um provérbio, né? E Franklin, a esposa de Franklin Roosevelt, foi presidente dos Estados Unidos, a primeira dama Eleanor Roosevelt, ela disse certa vez: ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior sem o seu consentimento. Então vejamos como as coisas são, né? O apóstolo Paulo dizia, numa das suas cartas, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 6, né? E ele dizia: um pouco de fermento leveda a massa toda. Então nós verificamos que nessa equação dos problemas do mundo, um pouquinho de fermento pode às vezes aumentar a nossa percepção das coisas, né? E para ter uma ideia dessa ideia de fermento, é tudo aquilo que entra na nossa mente e ganha um espaço para poder se multiplicar, se reverberar, se repercutir. Então, esse é um dos desafios diários, né? Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais nova massa. É Paulo ainda, na primeira carta aos Coríntios. Verifiquemos que fermentos velhos, ideias que não se resolveram no tempo, mágoas, tristezas, amarguras, são fermentos velhos que vão atrapalhando a massa nova da nossa vida, a renovação, a transformação. Precisamos sim vencer o desafio diário, né? Ter cuidado com o que fermenta na nossa mente, no nosso coração, no sentido negativo, é claro. Alimparmos-nos desses fermentos velhos que nós já agasalhamos, sejam eles de natureza que for, nós precisamos nos desvencilhar deles, porque eles podem alterar a massa toda, pode dar um sentido para a nossa vida que não tem nada a ver com a vida que nós viemos para viver, com a existência que Deus nos deu. E finalmente, né, lembrarmos-nos que essa coisa de fermentar, né, o Cervantes dizia sobre a inveja, né? Miguel de Cervantes, que criou o Don Quixote, né? E ele dizia: a inveja sempre vê tudo com lentes de aumento, que transformam pequenas coisas em coisas grandiosas, anões em gigantes, indícios em certezas. Então vejamos que os desafios diários é começar o dia com os olhos cheios de amor, como diz André Luiz, numa das suas obras. Começar o dia à luz da oração, vencer o desafio da apreensão, digamos assim, da perspectiva temerosa. Se tiver alguma cisma, alguma sombra, ore, peça a Deus a luz para poder clarear os próprios caminhos, para clarear a mente, para ter percepção correta das coisas e alcançar as decisões desejadas. O nosso desafio diário é começar bem um dia para terminá-lo bem, porque o dia que começa mal, às vezes mal termina. Nós precisamos da luz do Evangelho para nós seguirmos uma trilha. Precisamos de um caminho, temos Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Precisamos da verdade, Jesus é essa verdade, e precisamos de vida, porque Deus nos deu a existência aqui na Terra, mas vitalidade, vigor, energia, depende de cada um de nós, vencer em si mesmos os desafios da desistência, do medo, da preocupação, né? Vencer os desafios da culpa, se houverem, do remorso, se existirem, e pedir a Deus para que esse seja um dia realmente feliz. E o será, porque nós estaremos com a parceria de Deus, o Criador de tudo, nosso Pai amoroso, a soberana inteligência, a soberana justiça, a soberana bondade. E isso não pode dar errado, só pode dar certo. Então, nesse dia de domingo com Deus, tomando esse cafezinho gostoso, logo pela manhã, compartilhando essas coisinhas que tenho aqui, compartilhando o que você tem aí, eu desejo
Que este domingo dê tudo certo para você e para os seus, para que seja um dia de comemoração da vida, da virtude, da paz e da alegria. Com Jesus não pode dar errado e com Deus só pode dar certo. Bom dia para você, um abraço para toda a família, um bom domingo, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.